Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe, estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é O Verdadeiro Josué. Assim como Josué conduziu o povo a Canaã terrestre, Jesus, o verdadeiro Josué, nos conduz a Canaã celestial e a nova terra. Quando Deus fala de um símbolo, nós podemos também usar a palavra tipo. Quando a Bíblia fala de uma realidade, nós podemos usar a palavra antítipo. Então, tipo, um símbolo, antítipo e realidade. Na nossa história de Josué, o tipo é Canaã. Para eles, realidade. Mas aquilo também apontava para a outra realidade futura, que é a nova terra. Então, Moisés e Josué fazem um papel de tipo quando nós relacionamos ao verdadeiro Josué, Jesus Cristo, que nos conduz à nova terra. Então, para a realidade daqueles dias, era algo palpável, mas aquilo também era um símbolo de algo que iria acontecer no futuro. Isso que vai acontecer no futuro, nós chamamos de antítipo. Vamos ver alguns textos que nos ajudam a fundamentar ainda mais isso. Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Por que Paulo está falando que a morte reinou até Moisés? Porque Moisés foi ressuscitado. O primeiro homem que foi ressuscitado, de acordo com Judas, o livro que está ali antes do Apocalipse. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual era um tipo. A palavrinha grega aí é tipos, daquele que haveria de vir. Então, de que forma Adão é um tipo, um símbolo daquele que há de vir? Aquele que há de vir é Jesus Cristo. Tanto Adão como Jesus Cristo fazem um papel de pai da humanidade. Adão, no caso, pai da humanidade caída. Jesus, no caso, pai da humanidade restaurada pelos méritos de Cristo. Percebe? Adão faz um papel de tipo, de uma realidade futura, um antítipo, Jesus Cristo. Outro exemplo, Hebreus 8, 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, o santuário. Pois diz ele: vê que faças as coisas de acordo com o modelo, tipom, que foi mostrado no monte. Então, tipos tipom, mesma ideia. É um símbolo, um tipo. De que forma o tabernáculo, o santuário dessa terra, era um tipo? Ele era um tipo de uma realidade celestial, o santuário celestial. Você há de concordar comigo que tudo que acontecia no santuário terrestre é um símbolo. Então, o tipo nós também podemos chamar de símbolo. O cordeiro e o sumo sacerdote também apontavam para uma realidade futura. Quem é o antítipo, o original? Jesus. Tanto o cordeiro de Deus, que morreria por nós, e já morreu, como Jesus como sumo sacerdote que faz a intercessão e o juízo. Então, a morte do Cordeiro apontava para uma realidade, um antítipo, que era a morte de Jesus, que aconteceu no ano 31. A intercessão ali também apontava para a intercessão de Jesus, do ano 31 a 1844. E o julgamento ali no 10º dia, do sétimo mês do dia da expiação, também apontava para uma realidade, um antítipo de algo que acontece no céu desde 1844.
o apagamento dos pecados daqueles que já morreram em Cristo. Tudo bem? Então, esse é um tipo de uma realidade futura, o antítipo, o santuário celestial, que hoje já é uma realidade. Patriarcas e Profetas, na página 261, diz: o cerimonial era constituído de símbolos que apontavam para Cristo, para o seu sacrifício e sacerdócio. A lei ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia ser cumprida pelos hebreus até que o tipo encontrasse o antítipo, o símbolo encontrasse a realidade, o real. Na morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos aqueles cordeiros que morreram no santuário terrestre apontavam, era um tipo de algo futuro, uma realidade. Qual a realidade? O antítipo. Cristo morreria na cruz. O maná, caindo do céu para o sustento de Israel, era um tipo daquele que veio de Deus para dar vida ao mundo. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Eu sou o antítipo, a realidade. Então, o maná também era um símbolo, um tipo de uma realidade que viria no futuro. Jesus, o pão da vida. Nosso grande sumo sacerdote, do qual Arão era o tipo, traz seu povo sobre o coração. E não deveriam seus ministros terrestres partilhar de seu amor, simpatia e solicitude? Então, Arão, como sumo sacerdote, usava um peitoral com 12 pedras. Então, ele carregava o povo sobre si. Ele era um tipo do que Jesus faria também através de seu sumo sacerdócio. Ele também carrega sobre si a todos os seus filhos. Então, Arão era um tipo de algo futuro, Jesus como nosso sumo sacerdote. Arão tinha também amor, simpatia e solicitude, porque ele voluntariamente, aceitou ali o chamado para ser o sumo sacerdote. Nós também devemos fazer o mesmo, praticar aos nossos semelhantes o quê? Amor, simpatia e solicitude. Davi também é um tipo de Cristo. Quando fala de uma situação sua, ele diz no Salmo 22: repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Isso também aplica-se a algo futuro que aconteceu com Jesus, para que se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Então, um tipo, um modelo de uma realidade futura, um antítipo. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Vamos pegar três exemplos bíblicos e ver que muitas vezes a realidade ela é progressiva. Ela acontece até um evento final e é o antítipo final. Vamos pegar Israel, o povo de Israel. É um tipo de algo que iria acontecer também no futuro. Quando aplicamos isso a Cristo, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Assim como Israel saiu do Egito para Canaã, Cristo também foi ao Egito, quando houve perseguição de Herodes, e em algum momento ele saiu de lá. Então, assim como Israel saiu do Egito no passado, no futuro, na vida de Jesus, ele também saiu do Egito. Comparando um a um, nós temos o tipo e o antítipo, um modelo e uma realidade. Quando isso é aplicado à igreja, ao povo de Deus, na época de Paulo, ele escreve aos Gálatas, a Galácia, e diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, assim como Israel saiu do Egito e agora tem paz em Canaã, a igreja também é convidada a viver em paz como o Israel de Deus. E isso também é uma aplicação para o tempo do fim. Respondei. Respondi.
Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quando aplicamos essa ideia de libertação, de escravidão para paz, nós também vemos isso em realidade no tempo do fim. Quando aqueles que vieram da grande tribulação vão ter paz no céu e depois na nova terra. Então, um modelo que se aplica em diferentes momentos como uma realidade. Vamos agora ver a situação do Êxodo. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. O que aconteceu aqui? Há um movimento de Israel lá do Egito para Canaã. Assim, da mesma forma como já vimos, né? Tem um movimento de José, Maria e Jesus retornando para Belém e posteriormente para a Galiléia. Agora vamos aplicar isso também à igreja. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Assim como o povo, ao sair do Egito, estava se libertando das impurezas, a igreja também é convidada a retirar-se do meio daquilo que está impuro e ser recebido pelo Senhor. Aplicando ao tempo do fim, outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, o que temos aqui? Pessoas que estão em diferentes denominações, há um convite para que elas saiam dali, porque ali é a prática da impureza. O que seria impuro? A não obediência ao assim diz o Senhor. Então, também há um movimento de êxodo. Tanto Jesus saindo do Egito para Jerusalém, Belém, Galileia, tanto o povo, a igreja dos dias de Paulo também convidada a sair de práticas impuras, e no fim também, a igreja no tempo do fim é convidada a sair das igrejas que não estão aceitando a palavra de Deus. Terceiro exemplo, o santuário. Jesus aplica a ideia do santuário à sua pessoa. Ele diz: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, ele diz que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele iria reconstruir o santuário que ele aplica ao seu corpo. Então, a realidade do santuário, que era ali no Egito, desculpa, na terra de Israel, agora Jesus aplica também à sua pessoa. Isso também se aplica à igreja. Paulo em Coríntios diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo aplica a ideia do santuário à igreja e também ao corpo de cada um de nós. Ele diz que ele é sagrado e nós devemos cuidar. Há uma aplicação ao tempo do fim. Apocalipse 3:12 diz: Ao vencedor, falou em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então, no tempo do fim, Paulo aplica dizendo: aquele vencedor, ele será como coluna no santuário do meu Deus. A ideia do santuário também é usada para o tempo do Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Como intercessor de Israel, velou o rosto, porque o povo não podia resistir ao ver a glória do mesmo. Assim, Cristo, o mediador divino, velou sua divindade na humanidade quando veio à terra. Então, Josué, como um sucessor de Moisés, até onde Moisés foi? Moisés foi até a fronteira com Canaã. Ali faleceu. Quem vai entrar com o povo em Canaã? Josué, o seu sucessor. Então, assim como Moisés era um tipo de Cristo, Josué também podemos aplicar como um tipo de Cristo, porque ele vai concluir a missão de Moisés, entrar com o povo em Canaã. Moisés foi um tipo de Cristo.
Ele próprio declarou a Israel: O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então, Josué, de alguma forma, ele se torna um líder, um profeta no meio do povo? Sim, fala as coisas que são vontade de Deus. Mas isso não foi plenamente cumprido com Josué. Isso foi plenamente cumprido com Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, seja ele Moisés, seja ele Josué, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o verdadeiro Josué, o antítipo, a realidade, a quem constituía o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Que relação podemos fazer de Josué conosco? Josué era um tipo de Cristo conduzindo as pessoas a Canaã. Nós também podemos fazer este papel, conduzindo a nós e outras pessoas a Canaã celestial. Devemos combater o bom combate. Do que Paulo está falando? O combate da fé. Deixar as coisas desse mundo pelas coisas celestiais. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Assim como Josué conduziu o povo à herança, que era Canaã terrestre, nós também devemos conduzir as pessoas, através do poder do Espírito, a Canaã, a herança celestial, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós, mas não podemos cometer um erro. Ao vir a realidade na pessoa de Cristo, não reconheceram nele o cumprimento de todos os símbolos, a substância de todas as sombras. Rejeitaram o antítipo, a realidade, e apegaram-se a seus tipos e cerimônias inúteis. O Filho do Homem viera, mas continuaram pedindo um sinal. Aplicando isso aos dias de Jesus, quando ele veio, aqueles que faziam parte daquele ritual do santuário continuaram a praticá-lo, mesmo após a morte de Jesus. Aquilo não tinha mais utilidade, porque a realidade estava presente, Jesus estava presente, o antítipo se fazia ali. Mas eles cometeram um erro, que foi continuar pedindo um sinal, sendo que o Filho do Homem já havia vindo e morrido por todos. Há uma grande necessidade em nossos dias. A igreja necessita de fiéis Calebes e Josués, que estejam prontos para aceitar a vida eterna sob a simples condição de obediência. Por que você faz isso? Porque Deus diz em sua palavra que deve ser assim. E ponto final. O mundo é nosso campo. Missionários são necessários em cidades e vilarejos. Faltam-nos obreiros fervorosos. Não haverá ninguém que responda ao clamor que vem de todas as partes. Passa e ajuda-nos, como aconteceu com Paulo, lembra? Ele queria ir ao norte, mas durante a noite teve um sonho e um macedônio dizia: Passa para o lado de cá, para a região da Grécia e ajuda-nos. E ele foi obediente. Que eu e você hoje tenhamos a mesma motivação de Josué e Caleb, ser um tipo de Cristo para as pessoas, para que elas sejam para que elas sejam levadas ao Salvador, Jesus Cristo. Esse é meu desejo e que seja o seu desejo também. Vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos a agir de forma que outras pessoas se aproximem de Jesus, o antítipo, a realidade, o Salvador do mundo. Ajuda-nos em nossas limitações e dificuldades e ajuda-nos a aproveitarmos as oportunidades e falarmos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.